Tem muita gente que fala a respeito do Espírito Santo, mas poucos realmente o conhecem. Você sabia que é possível entristecer o Espírito Santo? Que ele sente amor, dor e até ciúmes de você? Hoje eu quero te mostrar que o Espírito Santo não é uma força ou uma energia, mas ele é uma pessoa real. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Assim como nós temos personalidade única, o Espírito Santo também tem. Ele tem características que apenas um ser pode ter. Isso é, um ser com intelecto, com emoções e com vontade. Ele não só possui a habilidade de pensar, de se comunicar e de expressar o seu amor, como também ele pode ser facilmente afligido por palavras e ações impensadas. Para a gente conhecer sobre quem é o Espírito Santo, nós vamos passar por 9 tópicos. E o primeiro deles diz assim: ele possui intelecto. Apenas uma pessoa com intelecto tem capacidade de pensar, de examinar e de explorar. E o Espírito Santo tem tudo isso. Um exemplo disso é que nós não conseguimos prever com profundidade aquilo que Deus já preparou para o futuro. Mas o Espírito Santo, ele pode. 1 Coríntios 2,10 diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então o Espírito Santo tem conhecimento de tudo, mesmo assim ele procura nas profundezas e na magnitude do plano do Pai e ele compartilha com a gente esse conhecimento. Em 1 Coríntios 2,11 diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, olha só que legal, né, gente? Nós temos em nós, habitando em nós, o Espírito Santo e ele revela a nós os planos mais profundos da magnitude do Pai. Gente, que lindo! Oi, Serena, tudo bem? Essa passagem de 1 Coríntios 2,11 deixa claro que o Espírito Santo não é um mero revelador da verdade, mas é um ser que conhece pessoalmente a verdade. A própria Escritura declara que o Espírito Santo tem mente. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos por nós. Então essa passagem deixa 3 aspectos importantes. O Espírito Santo ora por nós, ele vasculha os corações e ele possui mente. Isso engloba emoções, raciocínio e propósito. O Espírito Santo, ele opera em nosso favor. E o nosso Senhor Jesus, ele deixou claro isso quando nos prometeu o Espírito Santo. João 14, 26 diz assim: ó, o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Minha gente, quando você vai anunciar o Evangelho para o irmãozinho, como é que você faz lembrar do que você leu? O Espírito Santo, ó. O Espírito Santo agindo aí, ó. Então nós podemos extrair as seguintes informações. O Espírito Santo, ele exerce o papel de educador, e isso só é possível para um ser com intelecto. Lá em Neemias 9:20 diz assim, ó, deixa eu abrir aqui minha Bíblia rapidinho. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Segunda coisa que nós podemos extrair: o Espírito Santo, ele não só ensina, como também testifica. João 15, 26 diz assim: quando vier um conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo não só nos ajuda a testemunhar, como ele também dá o seu próprio testemunho. E isso só um ser com intelecto pode fazer. E por último, Jesus se refere ao Espírito Santo como um guia. E aí você pode perguntar, de que modo um guia? Lá em João 16, 12 e 15 diz assim: o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo, ele ouve as coisas do Pai e ele revela para nós. E a ação de ouvir e repetir o que se ouve, isso
só dá para um ser que tem intelecto. Então, com isso, nós chegamos à conclusão que o Espírito Santo é um ser que tem intelecto. Vamos agora para o segundo tópico dos 9. O Espírito Santo possui vontade. Cristo, quando retornou ao céu, deixou aqui o Espírito Santo para cuidar e comandar a igreja. Ele tem vontade própria e exerce a responsabilidade de tomar decisões aqui na Terra. Uma das vontades do Espírito Santo, ele possui uma gama de dons espirituais e ele distribui para cada um conforme ele quer. 1 Coríntios 12, 11 fala assim: pelo mesmo e único Espírito, a ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Segundo ponto pelo qual o Espírito Santo exerce ali a sua vontade própria. Todo aquele que trabalha para o reino de Deus está sujeito às orientações do Espírito Santo. Lá em Atos 20 e 28, quando Paulo disse à igreja de Éfeso: o Espírito Santo os colocou como bispos. E por último, Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós precisamos permanecer de acordo com as orientações do Espírito Santo. Terceiro tópico: o Espírito Santo possui emoções. O Espírito Santo tem sentimentos e há duas maneiras pelas quais ele demonstra a emoção. O Espírito Santo pode amar. O amor é mais do que uma característica do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio amor. E uma das passagens mais lindas escrita pelo apóstolo Paulo foi Romanos 15:30, que diz assim, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações, a meu favor diante de Deus. Deixa eu te contar a maior história de amor que eu conheço. Deus me amava tanto que enviou o seu Filho. O Filho me amava tanto que decidiu morrer por mim na cruz. E o Espírito Santo me amava tanto que decidiu revelar Jesus para mim. Essa é a maior história de amor. Esse mesmo Espírito continua a me amar e a me tornar cada dia mais parecida com Cristo. Segundo ponto de como o Espírito Santo demonstra emoção: ele pode ser ferido. O Espírito Santo é tão gentil e amoroso que ele foi comparado a uma pomba e é muito fácil machucá-lo. Paulo não falava para o mundo, mas falava para a igreja quando deu um severo aviso. Éfesos 4:30. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo ele pode ser afligido por ações e atitudes equivocadas. A palavra afligir significa atormentar, causar tristeza, causar dor, ofender, insultar. E o Espírito Santo tem um coração tão genuíno e inocente que ele chora por mim e por você com facilidade. A ele nós podemos causar dor e até vergonha quando nós falhamos em viver uma vida cristã. Antes mesmo do aviso severo de Paulo de não afligirmos o Espírito Santo, também nos foi dito: não deem lugar ao diabo, não furte mais, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Paulo nos orienta de como nós podemos agradar o Espírito ao invés de afligi-lo. Diz assim: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O Espírito Santo, ele conhece os nossos corações e ao nos mantermos puros e justos, evitamos magoá-lo. Quarto tópico sobre quem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode falar. Depois que nós começamos a entender e aprender quem é o Espírito Santo, a gente começa a entender aquela passagem que diz assim: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele chama Abba, Pai. O Espírito Santo nos preenche e capacita a falarmos com intimidade com o Pai. Enquanto os fiéis da Antioquia louvavam o Senhor, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Com isso nós podemos perceber que é através do louvor que convida a presença do Senhor e prepara o terreno para que Ele fale conosco
e por meio de nós. Timóteo escreveu: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. O Espírito Santo não só fala diretamente, como ele também escolhe pessoas para falar conosco. Davi declarou: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. Lembre-se que a voz do Espírito Santo não é algo reservado a algumas pessoas apenas, e nem reservada para ocasiões especiais. Ele anseia falar com você hoje e todos os dias, que você esteja sensível à voz dele. Quinto tópico: o Espírito Santo pode ser insultado. O autor do livro de Hebreus refletiu sobre os perigos de pecar depois de você conhecer a verdade. E ele relembra o fato de que na época de Moisés, quando alguém rejeitava a lei, na presença de 2 ou 3 testemunhas, ele era morto sem pena. Então o autor do livro de Hebreus pergunta: quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. A palavra insultou carrega a ideia de tratar com enorme ofensa, desprezo ou arrogância. Quando falhamos em reconhecer a importância da morte de Cristo na cruz por nós insultamos o Espírito Santo. Um exemplo disso: um membro da equipe de louvor disse: não vamos cantar músicas que falem a respeito do sangue para não ofender as pessoas. Isso sim é uma grande ofensa para o Espírito Santo. É perigoso remover o sangue ou a importância de Cristo ali na cruz no nosso lugar. Quando nós incorremos a tais erros, nós fechamos a porta para o Espírito Santo e abrimos a porta para Satanás. Lembre-se, o Espírito Santo jamais teria sido enviado para nós no dia de Pentecostes se Cristo não tivesse derramado seu sangue na cruz e tivesse ali retornado para o Pai. E aí fica a pergunta: por que insultar o Espírito Santo é algo tão grave? Porque agir assim implica em abrir mão da presença do Espírito Santo. O fim da bênção e da divina comunhão com o Espírito Santo seria o pior castigo que nós podemos imaginar. E refletir sobre isso me fez lembrar daquele louvor que diz assim, ó: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Só sai do caminho do Senhor quem não conhece a verdade, e a verdade é revelada a nós através do Espírito. Conhecendo um pouquinho mais o Espírito Santo, vamos para o sexto tópico. Podemos mentir para o Espírito Santo? Um dos mandamentos que o Senhor deu para Moisés, para ele poder ensinar para o povo, é aquele que diz assim: não mintam. O apóstolo Pedro passou a desfrutar de intimidade com o Espírito Santo após a experiência que ele teve ali no cenáculo. E ele conhecia a natureza gentil e amorosa do Espírito Santo, como também sabia que podemos facilmente afligi-lo. O amor de Pedro pelo Espírito Santo era tão intenso que ficou registrado no livro de Atos a reação que ele teve após descobrir a conspiração de Ananias e Safira. Provavelmente você conhece a história e já deve ter se perguntado por que um castigo tão severo. Ananias e Safira eram um casal que venderam a propriedade, pegaram parte desse valor e guardaram para si. Mas eles tinham dito que pegaram todo o valor e ofereceram para Deus. O Espírito Santo revelou isso para Pedro e Pedro confrontou Ananias. Ele disse assim: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? E ainda disse mais: o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Primeiro Ananias, depois Safira, sua esposa. Ambos foram fulminados e mortos depois de mentir para o Espírito Santo. Já que o Espírito Santo é uma pessoa,
nós podemos mentir para o Espírito Santo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso. Depois que eu estudei isso, eu passei a ter um cuidado triplicado com as mentiras. As pequenas mentiras. Coisinha boba, sabe? Um exemplo. Alguém passou um vídeo para eu ler, por curiosidade. Ah, Kate, depois de você assistir esse vídeo aqui, aí eu digo, sim, claro, pode deixar. Eu com zero interesse de assistir o vídeo. No dia seguinte, a pessoa me pergunta, e aí, Kate, você assistiu aquele vídeo? Em situações assim, nós somos impelidos a dizer sim, assisti. Só pra gente não ficar mal com a pessoa. E aí, logo em seguida, a gente vai lá, abre rapidinho pra assistir, que se a pessoa perguntar depois, a gente vai poder dar a nossa opinião. Não é assim? E é uma mentira pequenininha, né? Mas depois que eu aprendi a respeito disso, eu tenho me policiado muito mesmo. Então, numa situação dessa, como um exemplo que eu acabei de dar, se a pessoa me perguntar, Kate, você assistiu? Eu vou dizer, cara, não assisti, você me desculpa, mas eu vou assistir agora. É preferível que eu fique mal com a pessoa do que eu ficar mal com o Espírito Santo, do que eu entristecer e magoar o Espírito Santo. Então, que eu sinta vergonha por mim mesma por causa da pessoa, que ela pediu para eu fazer, eu não fiz e eu fico envergonhada por mim mesma por não ter feito. É preferível que isso aconteça do que eu magoar o Espírito Santo. E eu tenho tomado um cuidado com isso na minha vida. Porque quando eu penso que eu estou mentindo para o homem, na verdade eu estou mentindo para Deus. Eu estou mentindo para o Espírito Santo. Não minta é um mandamento. Tópico de número 7. Podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus tratou disso quando ele disse lá em Mateus 12, 31, 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem nesta era e nem na que há de vir. É importante entender o contexto desse versículo. Jesus tinha acabado de curar um homem endemoniado. E a multidão que assistiu aquilo reagiu com espanto, até perguntando, mas não é esse o filho de Davi? Os fariseus, no entanto, reagiram de forma diferente. Eles vendo ali que o que Jesus tinha acabado de fazer, eles disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônio. Note que essa reação foi deliberada. Os fariseus eram estudantes das leis, senhores do povo e testemunhas oculares dos milagres que Jesus realizava. Mas em sua raiva, pequenez e desprezo, sabendo exatamente o que estavam fazendo, eles atribuíram o poder do Espírito Santo que operava na vida de Jesus ao agir do maligno. Isso é um exemplo de blasfema contra o Espírito Santo. É algo premeditado. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Não queira estar na pele de quem aponta o dedo deliberadamente para a obra de Deus e diz, isso é coisa do demônio. Se você está preocupado em cometer o pecado imperdoável, saiba que é improvável que você realmente cometa. A blasfêmia é um ato premeditado, não um infortúnio do acaso. A rejeição de Paulo a Cristo e a perseguição que ele fez contra a igreja, por exemplo, foram ações acidentais, em vez de terem sido premeditadas. Ele disse, anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Paulo provou do perdão completo dos seus pecados involuntários e se tornou um dos maiores apóstolos da história da igreja. Tópico número 8. Pode-se resistir ao Espírito Santo. Você consegue imaginar o que é resistir à pessoa mais amável da terra? Pois essa é uma prática contínua realizada por aqueles que não conhecem o Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, se colocou no sinédrio, no mais alto tribunal dos judeus, e disse, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistindo ao Espírito Santo. Estevão aqui não falava para os fiéis, mas para os infiéis, que se diziam religiosos, mas na verdade não passavam de rebeldes. Estevão, defendendo a sua fé ali diante da morte, olhou nos olhos dos seus acusadores e disse,
vocês sempre resistem ao Espírito Santo. A resistência contínua ao Espírito Santo acaba silenciando a voz de Deus. Como diz lá em Zacarias no capítulo 7. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado, pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito e disse: quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. É extremamente perigoso recusar-se a ouvir as palavras do Espírito Santo, porque vai chegar uma época em que ele também não vai ouvir as suas palavras. Do mesmo modo que hoje você ignora as palavras dele. Aqueles que resistem ao Espírito Santo devem compreender que Deus deu um aviso soberano: meu Espírito não contenderá com ele para sempre. A Escritura declara que Deus é extremamente paciente, mas que há um limite nas tentativas dele lidar com os homens. E está escrito lá em Provérbios 29:1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Tremendo, hein? Nono e último tópico. O Espírito Santo pode ser aplacado. O mundo resiste ao Espírito Santo, mas os fiéis, eles podem aplacá-lo. O aviso que Paulo deu: não apaguem o Espírito, é uma ordem bastante clara. Note que o apóstolo Paulo não estava falando aos infiéis, pessoas do mundo, mas ele estava falando aos irmãos, as pessoas da igreja, está lá no verso 12. E qual a importância de tal orientação? A ela precede uma lista de mandamentos que nos diz o que nós podemos fazer para não aplacar o Espírito Santo. Eu quero ler com você. No verso 12 diz que nós precisamos ter consideração com os que se esforçam no trabalho para o reino. Vivam em paz uns com os outros. Advirtam os ociosos, confrontem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Versos 14. Que ninguém retribua o mal com o mal. Sejam sempre bondosos uns com os outros e para todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. E depois de apresentar essa lista que Paulo declara que é a vontade de Deus para nós, ele diz: não apaguem o Espírito. E há uma grande diferença entre resistir e aplacar. Resistir é quando um infiel resiste ao Espírito Santo, rejeitando a mensagem do Evangelho e recusa-se a aceitar que o Espírito Santo opere em sua vida. Já aplacar é quando os filhos de Deus apagam o fogo que já começou a arder. Um exemplo disso: as pessoas oram pedindo os dons espirituais. Ah, Senhor, derrame sobre mim o dom do ensino, derrame sobre mim o dom da caridade. Mas quando fala sobre os dons sobrenaturais, a pessoa corre, tem medo, fala: não, Senhor, esse daí não. Tudo menos esse daí não quero não. Dom da cura? Não, dom da cura não. Esse não é pra mim. Então essa pessoa, ela vem com o extintor e mira diretamente ali nas chamas, onde já tava começando a arder, sabe? Ela apaga ali o mover do Espírito Santo. E isso é aplacar o Espírito. Lembre-se sempre de que quando nós aplacamos o Espírito, nós negamos a Ele a oportunidade de abençoar e de tocar a nossa vida. Assim como nós também estamos negando a oportunidade dele tocar a vida do próximo através da nossa própria vida. E o mesmo Espírito que operou na vida de Moisés, de Elias, de Davi, de Jesus quando estava aqui na terra e dos discípulos, é o mesmo Espírito que habita em nós. Lembre-se disso. Ele é Deus e Deus não muda. Permanece o mesmo para sempre. Busquem um relacionamento com Ele. Se você desejar aprender um pouquinho mais a respeito do Espírito Santo, indico fortemente a leitura desse livro. E foi através dele que eu estudei o conteúdo desse vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.